A célula principal aqui do intestino é o enterócito. E esse enterócito, que é a nossa célula responsável pela absorção dos nutrientes, eles ficam bem juntinhos, né? Pelas tight junctions. Então, eles são bem juntinhos um do outro. E por várias agressões do intestino relacionadas ao alimento, faz com que essas tight junctions, essas junções, elas se percam. Na verdade, elas se quebrem, né? E o intestino fica permeável, que é o que a gente chama de leaky gut. O intestino fica permeável a mais antígenos, a mais toxinas vindas do alimento, a mais bactérias, a mais micro-organismos. Mais dessas toxinas conseguem ultrapassar a barreira do intestino e serem absorvidas lá na nossa circulação sanguínea e, inclusive, aí começam vários processos de, por exemplo, doenças autoimunes, né? Um intestino doente que absorve mais toxinas, mais bactérias, mais antígenos, tem mais reação imunológica por esses excessos de toxinas absorvidos ali, e aí a barreira imunológica intestinal é mais acionada. Então, enfim, nessa fase de reparo, que é fundamental, a gente tem, na verdade, a gente tem um aminoácido fundamental para esse reparo intestinal, um aminoácido chamado glutamina. A glutamina é o principal aminoácido que o intestino utiliza como fonte de energia e para o seu reparo, né? A gente vai trocando, renovando essa mucosa. Então, se eu preciso fazer uma renovação da mucosa intestinal, um dos aminoácidos mais importantes é a glutamina. Você pode usar a glutamina isoladamente, mas também existe um suplemento que foi especialmente formulado para essa fase de modulação intestinal. Eu sempre falo que eu uso ele aqui, usei durante a viagem, justamente para não ter alteração de hábito intestinal, tudo com uso de bebida alcoólica, então ajuda bastante a não ter diarreia, não ter constipação. Ele chama Guardian. Então, ele tem principalmente a glutamina, tá? E a glutamina vai atuar nessa nutrição dos enterócitos, na recuperação do epitélio intestinal e na produção da glutationa, que é um potente antioxidante. Um outro componente que pode ajudar nessa renovação de epitélio é a própria vitamina C, que melhora a taxa de recuperação epitelial e inibe um pouco dessa resposta histamínica que tem aos farináceos, por exemplo, ou alimentos alergênicos, dependendo de cada pessoa. Tem fibra também, esse suplemento que é mais completo, tem glutamina e outras coisas, ele tem vitamina C, ele tem fibra cássia, que também é uma fonte de energia para os colonócitos, que são as células do intestino grosso. Então, os enterócitos são as células do intestino delgado e os colonócitos são as células do intestino grosso. Tem também beta-glucana de levedura, que melhora a síntese das defensinas, que são importantes para reduzir síndrome fúngica. Por exemplo, gente, a candidíase. Quem tem tendência a ter quadros de candidíase, né, as mulheres que têm essa tendência, elas têm que ter muito cuidado com essa questão das festas de final de ano. Por quê? Porque aumentam o consumo de alimentos que têm uma carga glicêmica e um índice glicêmico muito alto, né? E os fungos adoram. Passa, às vezes, o dia inteiro de biquíni molhado, né? Com calor e umidade, que fungo adora. Então, fungo ama açúcar, ama glicose, ama calor e umidade. Às vezes, ainda a imunidade reduz com o excesso de sol, o excesso de bebida alcoólica e fica um quadro perfeito para a Cândida, que as mulheres já têm naturalmente na vagina, é um habitante natural da vagina, né, o fungo Cândida, só que às vezes ela encontra as condições ideais para se reproduzir. E aí acontecem esses quadros. Então, inclusive, esse protocolo detox de modulação intestinal, de reparo da mucosa intestinal, com a suplementação adequada, ela ajuda muito a melhorar o quadro de candidíase. Além disso, esse suplemento ele tem o zinco, que é essencial para várias atividades celulares básicas, como crescimento, diferenciação celular. Então, o zinco é muito importante também para a imunidade. E nucleotídeos, que são componentes para o reparo do DNA unificado. Então, assim, eu gosto muito desse suplemento Guardian. Está aqui para o pessoal do YouTube, certo? É o Guardian, então ele é muito bom.
ajuda nesse reparo do epitélio. E, assim, inclusive, queria falar para vocês sobre algumas doenças, abrindo um parêntese, algumas doenças que já têm estudos comprovando que esse leaky gut, que essa quebra da barreira intestinal, tem relação. Algumas doenças, por exemplo, autismo, psoríase, esteatose hepática, infecção urinária, doenças respiratórias, alergias, doenças autoimunes, artrite reumatoide, doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa, que inclusive são dois quadros, tanto a doença de Crohn quanto a retocolite ulcerativa, que melhoram muito a sua atividade quando você faz toda uma mudança alimentar, comportamental e também a suplementação para reparar a barreira intestinal.